Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está em casa, você que está me acompanhando aí. Vamos para o nosso aulão do Banrisul. Nós fizemos uma aula só de questões, então o aulão de hoje eu vou me debruçar sobre os conteúdos. Então, se você não viu a aula de questões, faz o seguinte, confere esse nosso aulão, aí depois desse nosso aulão, vai lá para a nossa aula de questões, que eu compilei 50 questões desde 2009, que foi a última prova que teve do Banrisul, até 2009 de Banco do Brasil, 2012, 13 de Banco do Brasil e 15, 13 de Banco do Brasil. Então eu trouxe quase todas as questões que aparecem no nosso conteúdo lá. Foram 50 questões, uma aula bem bacana, você pode ir lá dar um confere também. Show de bola, pessoal. Então vamos ao seguinte, vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais para a nossa prova do Banrisul. Como a gente fala de administração, pessoal, não é tão comum a gente ser cobrado disso, não é tão comum a gente ser cobrado disso na prova, mas eu sempre gosto de trabalhar alguns conceitos fundamentais. A princípio, por exemplo, processo administrativo, pessoal. Processo administrativo é planejar, organizar, dirigir e controlar, certo, pessoal? Então, sempre que eu entender planejamento, organização, direção e controle dentro de um processo cíclico, dinâmico e interativo, eu vou estar falando sobre o enfoque processual da administração, o enfoque processual do processo administrativo. Vou botar aqui processo administrativo. Sempre que eu estiver falando de planejamento, organização, direção e controle dentro de um ciclo, dentro de um processo, falo do enfoque processual. Mas o que é mais comum aparecer nas nossas provas é o enfoque funcional. E aí no enfoque funcional a gente fala dos mesmos 4 elementos: planejamento, organização, direção e controle, porém entendido como funções do administrador. E é sempre importante, quando a gente for para qualquer prova de administração, a gente compreender conceitos básicos dessas funções da administração. Planejamento nada mais é do que estabelecimento de um fim e a busca do melhor meio para atingir esse fim. Então, o que eu quero e como eu vou fazer para chegar lá? Quero emagrecer, logo vou fazer uma dieta, emagrecer meu fim, fazer uma dieta meu meio. Organização é como eu vou dividir o meu trabalho, então é a divisão do trabalho, também fundamental para o nosso conceito. Além de organização, a gente fala de departamentalização nessa função da administração pública e de estruturas organizacionais. Você vai lá dar um confere na nossa primeira aula de administração, se você quiser ir a fundo ou teve alguma dúvida aqui. Novamente, não é comum trabalharmos dentro das provas de banco esses conteúdos, mas são conteúdos fundamentais para qualquer prova de administração e que podem ser cobrados no seu edital, e se não forem, às vezes com esses conhecimentos vocês matam a questão. Direção, principalmente o apêndice de motivação, é fundamental para a sua prova. Aqui a gente vai falar sobre as teorias de motivação. Vamos lá para o quadro. Teorias motivacionais, teorias de motivacionais. As teorias motivacionais são importantíssimas. A primeira delas, a pirâmide das necessidades de Maslow, fundamental, pirâmide das necessidades de Maslow. São 5 as necessidades, elas compõem uma pirâmide hierárquica, logo a primeira se sobrepõe às demais, a segunda se sobrepõe às demais, vai dizer que só quando eu satisfizer completamente o nível inferior que o nível superior vai aparecer como necessidade. Então, aqui eu tenho as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, depois as necessidades de relacionamento, depois estima e depois autorrealização.
fundamental esse conceito. Esse aqui é a teoria motivacional que vai aparecer quando a gente discutir sobre motivação das equipes de venda. Motivação das equipes de venda. Além dessa teoria, aparece muito a teoria X e Y. X e Y de um sujeito chamado McGregor. X e Y de McGregor. Vai dizer que existem dois tipos de pessoa, o indivíduo X, que só está interessado na troca de dinheiro e trabalho, e o indivíduo Y, que ele sim é um sujeito altamente motivado. Para esse indivíduo, trabalhar é tão comum quanto dançar, tão comum quanto viver. Aqui a gente tem noção de um homem social. Aqui a gente tem noção de um homem social, enquanto aqui a gente tem noção de um homem econômico, certo, pessoal? Além dessas teorias, outra teoria que pode aparecer é a teoria dos dois fatores. Teoria dos dois fatores vai dizer que existem dois fatores, um fator que a gente chama de higiênico e outro fator que nós chamamos de motivacional. Os fatores higiênicos geram insatisfação ou não insatisfação. Os fatores motivacionais geram satisfação ou não satisfação. Importante, pessoal, para Heisenberg, o autor dessa teoria, investimentos em salários e benefícios e afins são fatores higiênicos, logo não geram satisfação, certo? Isso aqui ficou muito confuso para você, não perca tempo estudando isso, só passe os olhos, a gente fala sobre motivação, depois falamos sobre, aqui a gente fala também de liderança, e importante para a gente a nossa prova é que liderança está ligada a exercício de influência, então liderança e influência são palavras-chave, e comunicação também é um elemento fundamental da nossa prova. Certo? Em controle a gente vai controlar significa avaliar, significa comparar ou avaliar. Comparar aquilo que eu planejei com aquilo que eu realizei. Mediante essa avaliação ou essa comparação, a gente vai perceber desvios. Esses desvios podem ser positivos ou esses desvios podem ser negativos. E depois vamos tomar ações em relação a esses desvios. Essas ações podem ser corretivas, referentes a desvios negativos, ou de aprimoramento, referentes a ações positivas. Certo, pessoal? Isso aqui é o conhecimento básico de administração. Conhecimento básico de administração, ninguém pode ir para uma prova sem saber pelo menos o básico de administração. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos fundamentais aí bem focado na prova do Banrisul. Primeiro, pessoal, quais são os motivos da fuga dos clientes quando diz respeito a atendimento? Dificuldade para definir produto ou serviço, organizações sem padrão de funcionamento, logo aí a gente vai falar de falta de treinamento e erros na hora de contratar, contratação do perfil errado. Fundamental para a sua prova, sempre que questões aparecerem, e a gente viu isso em diversas questões na nossa aula, sempre que questões aparecerem na relação do porquê que o atendimento é fundamental, por que é fundamental estudarmos o atendimento, você vai assinalar no sentido de que é fundamental estudar o atendimento, porque o atendimento é um dos maiores problemas no que diz respeito à fuga dos clientes. Então, sempre esse é importante. E aqui a gente vai discutir dois elementos básicos, padrões de atendimento e perfil de contratação para atendimento. Ali estão os requisitos dos bons profissionais, gostar de pessoas, gostar de atender, já que estamos falando de atendimento, estamos falando de gostar de atender. Além disso, ter humildade, bom estado de espírito e entender o usuário ou o cliente. Gente, sempre que nós falarmos de atendimento, a função do atendimento, vamos fazer um esqueminha aqui no quadro para ficar mais claro para você. A função do atendente vamos fazer uma discussão aqui, existe um quadrado, aqui a organização, aqui está o nosso cliente. A função do atendente é sempre perceber as expectativas do cliente e buscar atendê-las.
Sempre entender as expectativas dos clientes e buscar atendê-las. Qual era a sua expectativa quando você contratou esse cursinho? Era ter um compilado do que mais aparece nas questões sobre bancos, um compilado sobre o que mais aparece em questões sobre o Banrisul. E é isso que você vai ter. Se é isso que você teve, significa que o Energia, como organização, atendeu às suas expectativas. Atendeu às suas expectativas. Se ele atendeu às suas expectativas, logo você vai ter a percepção de qualidade elevada. Sempre que alguém atende às suas expectativas, você tem uma percepção de qualidade. Então, qualidade é sim atender às expectativas que a pessoa tem em relação àquele empreendimento, em relação àquele negócio. Então, aqui a gente tem os requisitos de um bom profissional. Sempre que eu falar de um bom profissional de atendente, eu vou estar falando, sem dúvida alguma, de um profissional que gosta de atender, certo? Vamos além. Então, logo, serviço está ligado fundamentalmente à postura de atendimento. Essa postura sempre tem que ser aberta, sempre tem que ser de ombros abertos. Quando eu estou falando, eu tenho que estar falando na mesma cadência que o movimento das minhas mãos. Perceba, é assim como a gente tem que falar. De nada adianta eu estar falando bem baixinho e as minhas mãos estarem agitadas, de nada adianta eu estar falando calmamente e eu, no meu semblante, estar sendo agitado. Além disso, pessoal, fundamental também, que você perceba que o bom atendente é aquele que não só entende, mas consegue dialogar no vocabulário apropriado. Muito cuidado na prova, é vocabulário apropriado. Não significa vocabulário rebuscado ou vocabulário de alto nível. Você tem que conseguir se comunicar com as pessoas para que elas lhe entendam, e não para que elas achem que você sabe muito mais do que elas. Essa é a grande jogada no atendimento. Aqui falando sobre a postura, sintonia entre fala e expressão corporal, olhar calmo e atento e fisionomia amistosa, certo? Temos vários exemplos em relação a isso. Importante, pessoal, atendimento é um exercício de negociação e não de venda. Então, atendimento é negociação. O que é negociação? É essa troca. Negociação pressupõe uma troca de expectativas e oferecimento de serviços e produtos. Essa é a troca no atendimento. Dentro dessa troca, a gente sempre vai ter a percepção de qualidade. Lembra que eu falei para vocês? Nessa relação expectativa, realidade, eu posso ter 3 comportamentos. Essa expectativa pode ser igual a essa realidade, logo aqui a gente vai ter a percepção de qualidade. Então, se expectativa for igual à realidade, eu tenho uma noção de qualidade. Outro ponto, se expectativa for maior que realidade, esperava mais do que realizei, eu vou ter uma percepção de frustração, e se expectativa for menor que realidade, aqui quando a realidade supera as expectativas, a gente vai ter o conceito de excelência. Bom, pessoal, se falarem na sua prova que quando eu supero as expectativas eu tenho qualidade, tá certo também. Logo, a gente tem um quarto conceito aqui, que qualidade, pessoal, qualidade é quando a expectativa ela é menor ou igual à realidade. Certo? Você foi a um lugar e você esperava ter sido atendido de determinada forma, e não, o atendimento não só atendeu, como superou as suas expectativas, você tem uma percepção de qualidade, sim, de qualidade ampliada. Fundamental é a consistência do atendimento. Não adianta ser excelente de uma vez e na segunda vez ser um lixo.
Não adianta ser excelente de uma vez e na segunda vez ser um lixo. Tem que haver consistência deste comportamento da organização. Então, qualidade é sempre uma relação de expectativa e realização, expectativa e entrega. Fundamental aqui, pessoal, expectativa é um elemento individual. Por que é um elemento individual, pessoal? Porque cada indivíduo, cada pessoa tem a sua percepção. E ela ainda dentro do mesmo indivíduo se altera de tempos em tempos. Vamos dar um exemplo clássico. Você vai almoçar durante a semana. Provavelmente um dos seus drivers de expectativa, um dos seus elementos de expectativa para valorar a qualidade do atendimento do restaurante onde você vai durante a semana, se você faz refeições fora de casa, é a velocidade do atendimento. Quando você vai ao sábado à noite ou ao domingo, jantar ou almoçar, a qualidade no atendimento, que anteriormente era uma de suas expectativas, não é mais. Desculpa, pessoal. A velocidade no atendimento, que era uma das suas expectativas, não é mais. Por quê? Você tem tempo. Claro que não pode esperar demais, mas também se você esperar um pouquinho e vier uma comida boa, você não vai achar horrível. Então essa é a grande lógica, é assim que você tem que perceber. A expectativa é elemento individual, e depende também do momento. Show! Vamos além. Então, pessoal, o produto final de um serviço é sempre o cliente satisfeito. Aqui a gente tem o processo de atendimento, expectativas no início, processo de atendimento das expectativas. Entrega de satisfação para o cliente em forma de benefícios, o nosso conceito básico aí em relação ao marketing de serviços, a qualidade no atendimento pode trabalhar com vocês, a competência, os recursos, habilidades e atitudes. Aqui vai dizer o seguinte, quais são os elementos que a organização tem que buscar? Pessoas com competência, conhecimentos basicamente universitários, pessoal. Sempre que a gente trabalhar o conceito de chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, competência ou conhecimento, o conhecimento está relacionado às aptidões ligadas a conhecimentos acadêmicos, ligadas à sua formação. Se você é formado em direito, compós em direito administrativo, você tem conhecimento, você tem competência em direito administrativo. Agora, não significa que você tenha habilidade, tampouco significa que você tenha atitude. Habilidade significa saber fazer. Se aparecer uma peça, aí um procedimento licitatório, um elemento do direito administrativo, você sabe fazer, você tem habilidade. E se você tiver atitude para fazer, aí sim, se você quiser fazer, aliás, você tem atitudes para fazer. Então, para a gente manter a qualidade no atendimento, a organização tem que buscar 4 elementos: pessoas com competências, pessoas com habilidades e atitudes, e além disso, recursos para que a pessoa possa fazer o seu trabalho. Conceito de marketing, pessoal, sempre aparece na nossa prova. Principal autor de marketing, Philip Kotler com PH, não se assuste. Marketing é um processo usado para determinar quais produtos ou serviços despertarão o interesse aos consumidores, bem como a estratégia que irá se utilizar nas vendas, comunicações e desenvolvimento do negócio. Então, marketing nada mais é do que despertar o interesse no cliente. Marketing nada mais é do que despertar o interesse, despertar a vontade de consumo no nosso cliente. Finalidade do marketing sempre é criar valor e satisfazer o cliente em busca de relacionamentos duradouros. Para ambas as partes. Neste caso o que, pessoal? Nesse caso da organização para o cliente, do cliente para a organização. Marketing de relacionamento atua em todas as fases, pré-venda e pós-venda, atua em todas as fases. Apareceu uma questão lá no nosso trabalho que a gente fez com as 50 questões, o pessoal trabalha só na venda, trabalha só na pós-venda? Não, trabalha na pré-venda,
na pré-venda, trabalha na venda e trabalha na pós-venda. Então, o marketing de relacionamento, anote aí, produto de questões de prova, isso não cai, despenca, que nem diria meu amigo Evandro, isso despenca em prova, atua em todas as fases da venda, pré-venda e pós-venda, os 3 elementos. Na pré-venda, quando eu busco entender os hábitos e os costumes dos meus clientes e quando eu busco entender como os meus produtos conseguem atender aos meus clientes. Então, como os meus produtos atendem aos meus clientes e como eu posso fazer com que os meus clientes despertem interesse ao meu produto. Esses são os elementos de pré-venda do marketing de relacionamento. Dentro da venda você vai oferecer, você vai operacionalizar o planejamento de vendas, aí sim é o fato, é onde se concretiza a venda, é onde se concretiza a venda. E no pós-venda é a avaliação desse resultado, é a avaliação desse contato entre consumidor e empresa e mais do que isso, é a manutenção deste relacionamento, Existem elementos de pós-venda que fazem com que você volte lá e compre mais. Existem elementos de pós-venda que não se opera. Em organizações em que o pós-venda não opera, é mais difícil que você volte a comprar. Então, anote aí com bastante calma, marketing de relacionamento, elementos pré-venda e pós-venda, atuam nas 3 fases. Características dos produtos, isso sem dúvida alguma, eu não tenho a menor dúvida que isso vai cair na sua prova, pelo menos uma questão. Pelo menos uma questão vai falar sobre este nosso quadro. Os elementos são a variabilidade, os elementos dos serviços são a variabilidade. O contato é completamente variável. Quando eu ofereço um serviço, depende muito de N elementos, de N variáveis, por isso que é um serviço variado. Perceba, eu dar aula, a aula é um serviço, não é um produto. A aula é um serviço, não é um produto. Então vamos avaliar essa aula como serviço. É variável ou não é, pessoal? Se você já acompanhou as minhas aulas, em outros cursos e até mesmo nesse, você percebeu que foi variando de uma aula para outra, às vezes o meu humor, às vezes a roupa que eu visto, às vezes as piadas que eu faço, tem dia que eu estou mais para piada, tem dia que eu estou menos para piada, tem matérias que talvez eu fale com mais profundidade, matérias que eu fale com menos profundidade. Então, dentro do serviço existe um elemento de variabilidade, assinale aí, VIP, VIPI, primeiro V, variabilidade, eles são altamente variados, depende de N variáveis, depende de quem executa, onde eles são prestados, o momento em que ele é prestado, então variabilidade é um elemento do serviço. Inseparabilidade, enquanto eu dou aula, o serviço não se separa de quem o presta. O serviço não se separa de quem eu presto. Enquanto eu dou aula, o serviço não me desconfigura e eu desapareço. Eu dou aula e presto serviço, que é dar aula ao mesmo tempo. Não se separa o prestador do serviço e do serviço, diferente, por exemplo, do produto, em que eu consigo separar quem vende e o produto. Perecibilidade. Não posso estocar. Eu não consigo estocar a minha aula, eu não consigo guardar a minha aula. Percebe que a minha aula gravada já não é um serviço, é um produto. Percebe que a minha aula gravada não é mais um serviço, é um produto. Agora, eu não consigo guardar a minha aula. A aula eu dou, ela é dada e um abraço. O serviço de eu dando aula, aquele ineditismo, é uma vez só. E a intangibilidade, você não consegue tocar na minha aula, vai lá, bote as mãozinhas na frente do seu computador, você não consegue tocar em mim por mais que você queira. Intangibilidade. Então, característica dos serviços, o macete é VIP, VIPI. Primeiro, variabilidade, altamente variável, inseparabilidade, não se separa do prestador, perecibilidade, não podem ser estocados e intangibilidade, não podem ser tocados.
Questões aparecem em monte, questões aparecem de monte nesse sentido, vai cair uma questão falando sobre isso, sem sombra de dúvida, vai cair uma questão falando sobre isso, como que as questões podem aparecer descaradamente, pedindo os 4 elementos, meio mascarado, quando coloca um elemento e pergunta em relação ao que aquilo se aplica, como aquilo se aplica, ou dando um exemplo, quando mais aparece dando um exemplo, e esse exemplo vai perguntar qual das características do serviço é. Muito comum, pessoal, dar um exemplo e a gente ser cobrado desse exemplo. Benefícios recebidos ou percebidos no pós-compra. Benefícios percebidos no pós-compra são 4. Funcionais, sociais, pessoais e experimentais. Vamos ver um a um. Benefício funcional quando você compra uma câmera bacana, quando você compra um celular bacana, você tem o benefício funcional, você tem o benefício, digamos assim, para que aquele produto foi criado. Se você comprou uma câmera que fotografa muito bem, você tem o benefício de fotos maravilhosas daquela câmera. Você tem benefícios de fotos muito boas daquela câmera. Se você comprou um celular, você tem benefícios de todas aquelas funcionalidades daquele celular. Ou se você comprou um tênis aí, como aparece aí, você, sem dúvida alguma, tem aquele tênis que é macio, que é gostoso, que é bom de usar. Então esse é o benefício funcional. Benefício social. Benefício social é aquele relacionado ao seu grupo de serviço, ao seu grupo onde você trabalha. Por exemplo, se você comprar uma BMW, provavelmente você vai ter um amplo benefício social, porque quando você estacionar sua BMW, todo mundo ao redor vai dizer, meu Deus, que bacana, que carro irado, que carro de gente bacana. Então essa é a grande jogada. Benefício social de você ter uma BMW é esse status, Benefício pessoal é em relação a algo muito próximo ao seu, e aí eu me debruço no exemplo que eu sempre dou em aula. A minha namorada não compra nenhum produto que tenha sido utilizado, testado em animais. Então sempre que ela compra um produto que não foi testado em animais, ela tem um benefício pessoal daquele uso, um benefício que é só dela, que ela tem a percepção de estar fazendo bem para a sociedade. Se você, por exemplo, conhece algum amigo vegetariano e ele consumir algum produto de vegetariano, comer brócolis ou elementos afins, ele tem sempre um benefício pessoal nessa experiência de viver comendo brócolis, que é o que? Ele perceber, ele ficar satisfeito em comer vegetais, em comer produtos que vegetarianos comem, porque simplesmente eles estão seguindo essa regra, seguindo esse estilo de vida. Então esse é um benefício pessoal. E benefícios experimentais dizem respeito a elementos sensoriais. Aí se você tem uma pasta dental com aquele sabor de menta gostoso, aquele sabor de menta que fica na boca é um benefício experimental. Aí aparece uma questão muito comum em prova. Os 4 tipos de benefícios não atuam simultaneamente? Errado. Os 4 tipos de benefícios atuam simultaneamente, sim. E a gente tem um exemplo que é o primeiro, mas tem tantos outros que nós podemos falar. A pasta de dente oferece um benefício funcional, deixar dentes limpos, o benefício social de um sorriso atraente, o pessoal de ter certeza de uma saúde bucal e o benefício experimental de um sabor agradável de menta na boca. Aí eu volto ao exemplo da BMW. A BMW te dá um benefício funcional, sim, porque ela é um carro, ela te leva de um lugar ao outro. O benefício social de uma BMW é tu ficar muito mais bonito dentro de uma BMW. O benefício pessoal é aquela certeza de que você está por cima, você está legal, você tem um carro bacana, isso tem noção de que você gosta daquilo. Se aquilo lhe faz bem, se essa noção de status lhe faz bem, você tem um benefício pessoal. E o experimental é dirigir uma Mercedes, é dirigir uma BMW. Quem já dirigiu uma BMW sabe que é dura, mas vamos fingir que não. Então se ela não for tão dura, é aquele benefício sensorial, talvez de um som, do banco de couro, aquela coisa toda. Então, elementos, sim, os 4 elementos podem agir simultaneamente.
Mix de marketing, produto, preço, praça e promoção também aparecem bastante na nossa prova. Se certeza de uma das questões era os elementos em relação ao VIP, os elementos do serviço, com certeza mix de marketing é uma segunda questão, logo já matamos duas. Mix de marketing ou os 4 Ps. 4 Ps do marketing, produto, preço, praça e promoção. Dúvida que aparece sempre aqui, professor, já li 6 Ps, já li 7 Ps, já li 8 Ps. Isso é produto de graduação, pós-graduação e elementos afins. Para concurso, o mix de marketing de 4 Ps é mais do que suficiente. Produto é aquilo relacionado ao produto, a formulação física, os ingredientes, a embalagem, todos esses pontos, a marca, a produção. Produto é tudo que é referido ao produto ou ao serviço em si, sempre focado no cliente. Preço em relação a desconto, forma de pagamento, prazo de pagamento, algum preço é focado ao custo, é focado no custo. Praças são relacionadas aos canais de distribuição, coberturas, variedades locais. Consumidor corresponde à conveniência ou ao acesso. A conveniência ou ao acesso. E promoção é a relação da comunicação com o produto. Publicidade, relações públicas, marketing direto e propaganda. Para o consumidor diz respeito à comunicação. A comunicação, certo? Então, mix de marketing, produto diz respeito ao cliente, praça a conveniência, promoção a comunicação e preço a custos. Guarde bem esses 4 elementos, guarde bem a relação desses 4 elementos. Se lá no princípio nós discutimos os 4 elementos e vimos como eles operam, discutimos os 4 elementos dos serviços, vimos como eles operam, aqui a gente vai discutir o mix de marketing, quais são. Como é que isso aparece na nossa prova? Aparece, de certa forma, ele aparece descrito e pergunta qual das fases do mix, qual dos tipos do mix de marketing que é, e você tem que assinalar. Pode perguntar descaradamente quais são os 4 Ps, e aí você vai, preço, praça, produto, promoção. Se não for assim, às vezes ele coloca produto e descreve sobre o produto e pergunta quais são os outros 3. Então, nessa linha, se você entender e decorar os 4 pontos, você vai ter, com certeza, matado uma questão. Técnica de vendas, pessoal. O foco da técnica de vendas é sempre ir além de alavancar recursos e sempre superar as oposições. AIDA. Técnica de vendas é AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, interesse, desejo e ação. Chamar a atenção, despertar o interesse, estimular o desejo e gerar uma ação, essa ação de compra. Conhecer sua clientela diz respeito a entender as características, os seus comportamentos, as suas vontades, os seus hábitos de consumo, o seu nicho, onde ele está e o perfil, como ele se comporta. Sempre o foco da abordagem de vendas é a conquistar a atenção. Se você já presenciou, se você já esteve em um daqueles concursos lá, naquelas feiras de evento, elas tentam, através do stand, fazer o quê? Chamar a sua atenção e despertar o seu interesse. Descobrir a necessidade do cliente para satisfazê-la através dos seus produtos. Também é uma das funções básicas aí do marketing de serviços. Níveis de relação com o cliente, básico. Ocorreu a venda, ocorreu a compra, mas o vendedor não dá nenhuma espécie de auxílio. Reativo, sempre que você, como cliente, perguntar, o vendedor vai lhe responder. Responsável, o vendedor chama de tempos em tempos o cliente para saber se ele está realmente utilizando bem o produto. Além, proativo, a empresa chama o cliente de tempos em tempos para falar que ele pode utilizar de maneira aperfeiçoada. E societário ou partnership, o cliente e a empresa trabalham juntos. O cliente e a empresa trabalham juntos para dar a melhor experiência possível para o cliente e fazer com que a empresa possa perceber cada vez mais como aquele produto pode atender às necessidades. E o segmentação de mercados, estratégias genéricas também aparecem em prova. Essas estratégias genéricas de Porter, esse conceito são estratégias genéricas de Michael Porter, se dividem em 3. Em foco, em diferenciação
diferenciação e em custos. Sempre que eu falar na segmentação de mercado, em liderança em custos, eu estou falando, por exemplo, do Uno. O Uno, quando apareceu no mercado, era para ser um produto de baixo custo. Um produto de baixo custo. Ser o carro mais barato. Ser o carro mais barato do mercado. Essa é a lógica do Uno. Então, sempre que eu falar em custos, eu vou estar falando em valor. Aqui a competição é o ser o mais barato. Sempre que eu estiver falando em diferenciação, é em trazer elementos que agreguem valor ao produto. Por exemplo, a Ferrari. A Ferrari é um elemento que tem alto valor agregado e tem um aspecto de diferenciação. Por quê? Você entra na Ferrari e você sabe que é uma Ferrari, ela tem jeito de Ferrari, buzina de Ferrari, motor de Ferrari, é diferente. O jeito dela é diferente. Além, comparando custos com diferenciação, pessoal, eu posso adotar as duas estratégias. Lembra que a gente discutiu sobre isso? Posso adotar as duas estratégias? Não posso. Se eu adoto a estratégia da diferenciação, eu abro mão da estratégia de custos. Se eu adoto a estratégia de custos, abro mão da estratégia de diferenciação. Pense comigo, se você é a Fiat e pensa o seguinte, esse banco de tecido do Uno está ruim, eu vou botar um banco de couro, esse volantão aqui meio duro, vou botar um volante um pouquinho mais macio, essa roda de ferro, vou botar uma roda de liga, esse câmbio manual, vou botar um câmbio automático. Se eu for tentando me diferenciar, eu vou agregando mais custo ao meu produto e acaba que o preço vai ficar um pouquinho maior. Logo, continua sendo um Uno, porque não tem diferenciação e não tem mais baixo custo, logo eu fico à deriva. Mesma coisa com a Ferrari. Esse banco de couro bacana vai ser trocado por um banco de tecido, esse câmbio automático também vai ser câmbio manual agora, caixa dura. Esse câmbio manual, além do câmbio manual, a gente vai ter esse motor V8 também não serve, tem que ser um motor 1.0. Já imaginou a Ferrari com motor 1.0? Não serve também. Logo, a diferenciação não chega no custos. Perceba, a Ferrari continua sendo cara, mas já não tem todos aqueles diferenciais. Logo, não é bom para a Ferrari. Isso não é bom para a Ferrari. Não vai ser nem barata e nem vai ter diferencial. Então, eu não consigo adotar as duas estratégias ao mesmo tempo. Guarde isso. E a última é foco. A última é foco, quando eu me especializo em um segmento de mercado especial. Profissionais especializados em compra de vestidos de noiva. Esse é o exemplo que a teoria nos dá. Posso falar além, academia para idosos. Qual é a ideia do cara que criou uma academia para idosos? Fazer com que os idosos trabalhar com o público-alvo. Ele trabalha só com idosos. Essa é a grande lógica, ele trabalha só com idosos. Certo, pessoal? Estamos conversados por hoje. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida em relação àqueles 50 exercícios que fizemos na última aula, qualquer dúvida, professormarcoferrari@gmail.com. Se você não viu ainda os exercícios, a nossa aula de 50 exercícios, por favor, dá um confere porque lá você vai ter 50 exercícios, resolvi 50 exercícios para vocês, juntos resolvemos 50 exercícios e você vai conseguir ficar bem preparado para a prova. Lembre-se, pessoal, preparação para concurso é teoria, é exercício e é simulado. Vencemos teoria, você já fez o simulado, vamos focar em exercícios para a prova. Uma boa prova, meu amigo, e vamos junto. Grande abraço e bons estudos. Valeu!